Olá amigos, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos aqui no canal, né? E obrigado por mais uma vez por assistir os nossos vídeos, né? Quero te convidar já para se inscrever no nosso canal, né? Dar o likezinho aí no nosso vídeo se gostou, né? Também aciona o aviso de novos vídeos, tá certo? Então vamos lá, qual que vai ser o nosso assunto de hoje aqui? Sensor de seleção e sensor de engate do Dualogic. Pessoal, eu fiz um vídeo recentemente, surgiram algumas dúvidas ali se esse sensor precisaria ser trocado ou não, caso ele seja contaminado com óleo. A gente sabe que o robô do Dualogic, na haste de seleção dele, costuma apresentar vazamento, depois de um bom tempo de funcionamento, costuma apresentar vazamento de óleo, e esse óleo então ele acaba atingindo esse sensor, principalmente o sensor de seleção, né? E aí sempre fica aquela dúvida, entrou óleo no sensor, eu preciso trocar, né? Vai ter problema nesse sensor, não vai, né? Então a gente vai ver o que vai acontecer, nós vamos fazer uma experiência, eu vou explicar para vocês um pouco mais de como é que funciona esse sensor, a gente vai ver um sensor bem em corte, né? E aí a gente vai entender se precisa ou não fazer a troca quando entrar óleo nesse sensor aí, tá bom? Então, vou deixar rolar a vinheta, mais uma vez te convido a curtir o nosso vídeo, né, caso você goste, e se inscreva também no nosso canal, tá bom? Um abraço e até mais então. Bom, meus amigos, então a gente vai ver o seguinte, eu tenho aqui um sensor, né, perfeitamente montado, então a gente percebe aqui que ele tem essa tampa branca na frente, essa tampa branca ela serve para quê? Justamente para proteger essa placa de circuito, tá certo? Temos a parte de trás aqui do sensor também em perfeitas condições, então esse é um sensor que está montado direitinho. Eu vou apresentar para vocês agora um sensor que está com um corte bem profundo para a gente entender o que tem aqui dentro. Então a primeira coisa que nós vamos entender que tem aqui dentro é um chip, né? Então ele é um chipzinho, na realidade isso aqui é um semicondutor, tá certo? É um chipzinho igual a esse aqui, né? Um chipzinho igual a esse aqui que está montado ali, tá certo? E esse chip ele acontece o que com ele? Ele é submetido a um campo magnético vindo da onde? Vindo desse ímã aqui, ó, né? Desse ímã aqui. Então todo sensor Hall, ele precisa, ó, tá vendo que é um ímã, né? Ele precisa do que? Ele precisa de um semicondutor, né? Esse semicondutor ele precisa ser energizado e precisa ser também percorrido, né? Por linhas de um campo magnético, obviamente formado por aqui, nesse caso, por um ímã. Então, quando a gente tem um semicondutor submetido a linhas de campo magnético, esse semicondutor, então, ele gera para nós o fenômeno de Hall, tá certo? Quero chamar a atenção para vocês também, meus amigos, o seguinte, né? Esse sensor, ele está bem cortado. Então nós vamos perceber aqui, nesse outro caso aqui, ó, que esse sensor aqui, esse semicondutor, na realidade, esse chipzinho, ele na realidade, ele está o quê? Encapsulado, ele está protegido aqui, ó, não existe nenhum contato desse chip com o meio externo, Então vejam que se eu colocar óleo aqui ou não colocar óleo, não vai fazer diferença nenhuma. Essa região aqui do sensor, ela fica o quê? O que tem aqui dentro apenas? Eu tenho uma mola, né? E tenho esse rotor. São as duas coisas que eu tenho aqui. A mola para fazer a ida, o retorno, né, desse rotor, tá certo? Então só para isso que serve essa mola, senão esse rotor ele ficaria sempre numa posição mais difícil de retornar, né? Então o que eu tenho aqui é esse rotor, essa mola e a tampa que vai aqui atrás, tá certo? São as únicas peças que eu tenho aqui dentro.
Então, a tampa, que fecha a parte de trás do sensor, a mola que faz esse rotorzinho voltar ao estado original dele, o espaço onde isso aqui tudo está alojado e aqui dentro essa cápsulazinha perfeitamente vedada, onde está o que? Esse sensor aqui, né? Esse chipzinho aqui que na realidade é um semicondutor. Então, amigos, não tem como o óleo prejudicar nada, nenhum componente eletrônico aqui, né? Isso aqui está tudo muito, né? O chipzinho está tudo muito bem vedado. E uma outra coisa, como eu não dependo de um contato elétrico, como eu dependo, por exemplo, em um reostato, eu simplesmente dependo aqui do que? Da variação da incidência das linhas magnéticas sobre o sensorzinho ali, sobre o semicondutor. Então eu não tenho nenhum contato elétrico aqui, eu simplesmente tenho o quê? Uma variação das linhas de campo magnético em cima do chip. Então isso aqui gera para mim o quê? Um sinal de saída no pino de sinal, né? A tensão de Hall. Então os amigos podem olhar um outro vídeo que eu fiz, onde eu explico a diferença entre um sensor Hall, desse caso aqui, um potenciômetro, né? Então a diferença entre um sensor Hall e um potenciômetro. Então vejam que o óleo em momento algum vai prejudicar, né? O óleo não consegue interferir aqui nas linhas de campo magnético, né? Diferente, por exemplo, de um potenciômetro. O potenciômetro, ele precisa manter um contato efetivo, por exemplo, com o resistor. Então a gente percebe aqui, ó, que eu tenho o resistor ali, né? Eu tenho o resistor ali e tenho o cursor que desliza sobre esse resistor aqui, ó. Então a gente pode perceber, ó, que o cursor desliza sobre o resistor. Se eu colocar óleo aqui no meio entre o resistor e o cursor, realmente eu posso ter problema. Por quê? Porque o potenciômetro precisa de um contato elétrico efetivo, né? Então a gente percebe lá, ó, que existe um contato elétrico efetivo entre o resistor e o cursor. O sensor Hall não precisa disso, né? A gente vai ver que não existe nada de contato elétrico aqui, né? Não existe nenhum contato elétrico, não é necessário um contato elétrico para que o fenômeno de Hall se materialize, né? Que ele ocorra, diferente então de um potenciômetro. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer então uma experiência, né? Para ver o que a gente está falando aqui, se é verdadeiro ou não. Então nós vamos fazer uma experiência e vamos ver o que vai acontecer nesse momento. Então, só ressaltando, só para a gente chamar mais atenção, o chipzinho, né, o semicondutor, ele está encapsulado lá dentro, tá certo? Ele está encapsulado lá dentro, ó. Aqui ele está aberto, aqui ele está fechado na condição original dele. Não existe nenhum contato dele, né, com a parte interna aqui, então eu posso encher isso aqui de óleo quanto eu quiser, que o chip não vai ter contato nenhum com o óleo, tá certo? Ainda aqui dentro, só reforçando, eu tenho só esse rotor, né, esse rotorzinho, a mola que vai fazer o retorno dele e a tampa aqui atrás que vai prender tudo isso aqui, tá certo? É só o que eu tenho aqui dentro, não existe nada de contato elétrico como existe em um potenciômetro. Então o potenciômetro, só ressaltando mais uma vez, ele necessita de um perfeito contato elétrico entre o cursor e a resistência. A existência de óleo aqui pode realmente formar um filme isolante. Então a gente vai ver que esse sensor aqui não é sujeito a falhas por causa de óleo, né? Então eu vou fazer uma experiência, a gente vai fazer uma experiência agora e vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, amigos, o que nós vamos fazer agora? Eu vou montar esse sensor para a gente dar prosseguimento então na nossa experiência. Falei para vocês que a gente vai fazer uma experiência bem radical aqui, né? Então já
Posicionei a mola no lugar em que ela fica. Vou colocar a outra parte da mola aqui também na posição correta dela. Vamos encaixar aqui então o rotorzinho aqui direitinho, né? Então a gente consegue perceber que ele tem um movimento de vai e volta ali, né? Ó, ele vai e a mola traz ele de volta. Vamos encaixar ele direitinho aqui no lugar agora, né? Vou procurar encaixar ele direitinho aqui, para ele ficar na posição correta de trabalho dele, né? Então a gente percebe o que? Que ele vai rotacionar aqui dentro, né? Então a gente percebe que ele rotaciona, ele vai e volta, né? Ele vai pela ação da chave de fenda e volta pela ação da mola, né? Então é assim que esse sensor funciona. Claro que cada vez que esse ímã rotaciona ali na volta, o que acontece? Essas linhas magnéticas aqui, geradas por esse ímã, elas mudam de ângulo em cima desse chip. E aí a gente vai ver que cada vez que essas linhas magnéticas mudam de ângulo em cima desse chip semicondutor, ocorre o fenômeno de Hall, que por consequência é a tensão de Hall. Então esse sensor ele acaba gerando uma tensão de saída que a gente chama de tensão de Hall, né? Então está aqui o sensorzinho, é dessa forma que ele trabalha, né? Então a gente tem o ímã, o chipzinho ali no meio e o ímã rotacionando na volta. Então vamos ver esse sensor funcionando agora. Ok, amigos, então para dar continuidade na nossa experiência, eu vou primeiro arranjar aqui, vou colocar uma fonte de energia, tá certo? Então no caso aqui eu vou usar pilhas, né? Então vamos medir aqui a tensão que estão nessas pilhas aqui. Então, essas pilhas estão apresentando para nós aqui uma tensão de 5 volts. Tá? 5 volts, elas não estão 100% carregadas, então estão mostrando para nós aqui uma tensão de 5 volts. Ok, para que eu vou usar essa fonte de energia aqui, essa fonte de alimentação? Porque para fazer um sensor Hall funcionar, eu preciso que aquele semicondutor, aquele chipzinho que está lá dentro do sensor, ele precisa ser energizado. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar e vamos então energizar esse sensor. Então, a gente percebe aqui que eu já coloquei um chicotinho nele, né? Já está com um chicotinho aqui. E aí a gente vai ver o seguinte, que existem 3 fios nesse chicote, né? 3 fios. Então a alimentação negativa, a alimentação positiva e a saída de sinal do sensor. Então vamos lá, eu vou pegar aqui a minha ponta positiva das minhas pilhas, ligar no lado positivo do sensor. O lado negativo eu também vou ligar aqui, tá certo? E aí o que eu preciso fazer? O meu multímetro eu também vou ligar aqui no lado negativo para eu ter um circuito fechado. E aí nessa terceira ponta eu vou fazer o que? Eu vou ligar o meu fio, né, do multímetro, que é o fio de saída de tensão do sensor, ou seja, tensão de Hall, né? Então, nós vamos perceber aqui, eu vou pegar esse sensor então, que a gente estava usando anteriormente, e vamos fazê-lo então funcionar aqui para a gente ter certeza de que ele está funcionando perfeitamente. Então vamos lá, né? Eu estou com 300 milivolts ali mais ou menos, 290, 300 milivolts, e eu vou começar então a rotacionar aquele rotor, né? Aquele rotorzinho que estava ali dentro que tem o ímã, né? Então vamos ver o que vai acontecendo. Então eu vou ver, por exemplo, ó, que à medida que eu vou girando, ó, ele vai girando, 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 né? E a tensão lá de saída, né? Então estou lá com 4.580 milivolts, né? Ou 4,58 volts. Voltando aqui o rotor, ó, a tensão começa a cair novamente. Tá? Então girei, a tensão começa a subir. Tá? Voltei, a tensão começa a cair. Então a gente pode perceber que esse sensor está funcionando perfeitamente, tá certo? Ele está funcionando aqui perfeitamente, sem nenhuma avaria, sem nada. Tá? Olha lá. Girei, a tensão de Hall sobe. Voltei, a tensão de Hall cai, ou seja, a tensão de saída do sensor. Então, com isso,
a gente pode atestar que esse sensor está funcionando muito bem. Vamos fazer então agora, vamos para a próxima parte, que é uma experiência bem radical com esse mesmo sensor, para ver o que vai acontecer com ele se a gente colocar ele em óleo ou não. Vou chamar a atenção ainda para vocês aqui que esse sensor, ele está com essa parte da frente aqui, ó, descoberta, tá certo? Está descoberta, ó, a plaquinha ali de circuito dele, ó, o sensor quando ele está montadinho direitinho, ele tem essa proteção aqui na frente. Então nós vamos um pouquinho além. Eu vou colocar esse sensor com essa placa descoberta aqui e ele em corte. Então nós vamos mergulhar isso aqui totalmente no óleo. E aí vamos ver o que vai acontecer, se ele vai parar de funcionar ou não, se ele vai alterar o funcionamento dele ou não. Vamos lá? Ok, então pessoal, conforme eu falei para vocês, nós vamos fazer aqui uma experiência bem radical, né? Então eu estou aqui, né, com um fluido, né, utilizado na transmissão, né? Então CS Speed, que é o óleo correto aqui para essa transmissão, né, para esse sistema de câmbio. E o que nós vamos fazer? A gente vai ver que o nosso sensor, né, já está dentro de um recipientezinho aqui, né? Então é o nosso sensorzinho cortado, aquele mesmo que a gente usou agora há pouco, né? E aí o que nós vamos fazer aqui? Estou aqui também com o meu multímetro, né? E o que nós vamos fazer? Então nós vamos fazer uma experiência bem radical aqui com relação a esse sensor, né? Então eu vou pegar o fluido aqui, né, e vou mergulhar esse sensor nesse fluido, né? Então, ó, vamos mergulhar esse sensor aqui dentro, né? Vamos deixar ele imerso, totalmente imerso aqui no óleo, né? E vamos ver, gente, se ele continua a responder ou não, né? Então eu já estou com ele energizado aqui, né? Já temos aqui ele energizado. Vamos observar que mesmo estando no óleo, está lá marcando, né? Continua marcando a tensão dele, né? E aí vamos então fazê-lo funcionar imerso aqui dentro do óleo. Então vamos pegar aqui e vamos fazer ele funcionar, vamos ver o que vai acontecer. Vamos observar lá o multímetro, né? Deixa eu sair aqui da frente para o multímetro aparecer, né? Olha lá, vamos começar então a girar o sensor aqui dentro, tal qual a gente fez aquela hora com ele fora do lugar, né? Então, estou girando, né? Olha lá, ó. Eu vou retroceder, vamos voltar, né? Olha lá, ó. Tá certo? Olha lá, vamos voltar novamente, né? Ó. Vamos lá, vamos fazê-lo girar novamente, né? Ó. Olha lá, né? Voltar novamente, né? Então, ó, fazer ele funcionar aqui várias vezes, ó, né? Ó, pra lá e para cá. Então ele está o quê? Mergulhado completamente no óleo do robozinho, né? Ó, então vai para lá, vai para cá, né? Olha lá, né? Ó. Então, pessoal, por que ele continua funcionando, né? Por que não é a mesma condição, por exemplo, né, de um resistor variável, né, que necessita, por exemplo, de um contato elétrico? Por que esse sensor continua funcionando perfeitamente? Pelo seguinte, pessoal, como a gente viu, né, ele não precisa de contato elétrico entre as peças para funcionar, uma vez que ele funciona através de quem? De variação, né, do ângulo de incidência das linhas magnéticas produzidas pelo ímã, né? Ele não depende de um contato elétrico efetivo, que nem eu preciso, por exemplo, né, em alguns tipos de resistores variáveis, né? Isso aqui não é um resistor variável, ele não é um potenciômetro, ele é um sensor Hall. Então ele não está sujeito a mau contato por causa de óleo, né? Então, ó, a gente está percebendo que ele está completamente imerso no óleo ali, né?
Vamos dar uma olhada aqui, mas a gente percebe o que ele está completamente, ó lá, ó, mergulhado no óleo, né? Ó, completamente mergulhado, e é o sensorzinho que a gente estava usando ali fora. Ó. Tirei ele novamente, ó lá, ó, continua funcionando do mesmo jeito, gente. Ó. Volta, né? Mergulha no óleo novamente, ó lá, ó. Funciona, volta, né? Então, vejam que ele está aberto, né, pessoal? Completamente aberto aqui, ó, completamente cheio de fluido da transmissão, ó. Tá, ó, completamente, ó, né? Olha lá, né? Então, gente, tá aqui a nossa experiênciazinha, ó, tá certo? O óleo não afeta, né? O fluido não afeta esse sensor. Olha lá, ó. Tirei ele agora fora, ó, tô girando ele aqui, né? Vou voltar de novo. Então, ou seja, a mesma coisa, né, pessoal? Tanto faz ele com óleo ou sem óleo. E qual que é a explicação para isso, né? A explicação para isso é que ele não precisa de um contato elétrico, né? Como eu mostrei para vocês, que é o caso aqui do nosso potenciômetro, né? O potenciômetro, sim, precisa de um contato elétrico efetivo, né? Entre o cursor, né? Ó, entre o cursor e a resistência onde ele mantém contato, nesse caso aqui, né? Aqui, se eu tiver uma película de óleo, sim, eu posso ter uma interferência elétrica, mas nesse sensor aqui não, né? Nesse sensor não, por quê? Porque não existe um contato elétrico, existe o que? Uma variação de tensão gerada sobre um semicondutor, né? Então, o campo magnético gerado pelo ímã, né? Olha lá mais uma vez, né? Ó, vamos tirar aqui da frente da câmera, né? Olha lá, estou girando, olha lá o multímetro, né? Ele continua funcionando perfeitamente bem, né? Então, por quê? Porque não é necessário um contato elétrico para que o sensor Hall emita um sinal de saída, né? Basta que eu rotacione um ímã sobre um semicondutor e essa rotação vai fazer o quê? Vai alterar o ângulo de incidência das linhas de campo magnético sobre esse semicondutor e aí esse sinal aqui, ele então varia. Tá bom, amigos? Então tá, chegamos ao final de mais um vídeo. Quero te agradecer por ter chegado até aqui, assistido o nosso vídeo por completo. Saiba que o objetivo dos nossos vídeos sempre é ajudar o pessoal, né? Não só os nossos vídeos, mas os nossos cursos aqui também, né? O objetivo é sempre tornar a vida das pessoas melhor, né? Profissionalmente e como pessoa também. Então, com relação a esse assunto, pessoal, tá? Eu digo para vocês que eu já fiz vários e faço vários reparos aqui, tanto de dual lógica como de iMotion, câmbio automático, né? Então, além de treinamentos, a gente faz alguns reparos aqui também, né? E digo para vocês assim que já peguei vários robôs com esse tipo de problema, né? Com esse tipo de vazamento, e os sensores eles sempre foram reutilizados, né? E até hoje a gente não teve nenhum problema com isso, né? Então, a gente pôde constatar aí que o sensor não sofre influência por estar contaminado ou não de óleo, tá certo? Por quê? Porque a gente viu que ele não depende de nenhum contato elétrico para isso. Basicamente, o funcionamento dele se dá pela incidência de campo magnético sobre um semicondutor, tá bom? E o óleo, então, ele não consegue afetar esse campo magnético, tá certo? O campo magnético, ele existe independente ou não desse fluido, tá bom? Um grande abraço, meus amigos, e até uma próxima.